Mensagem de número 408. Vamos descrever nesta mensagem sobre o religioso e o cristão. Então, toda vida que nós começamos as nossas mensagens, nós sempre começamos dizendo: Deus em Cristo seja louvado, para todo sempre. Amém. Esta é mais uma mensagem de um atalaia de Deus na terra. De tempos em tempos, Deus tem os seus atalaias para levantar na terra, para tocar a trombeta e avisar o grande perigo que os povos da terra estão correndo por desprezar a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Os povos da terra vivem divididos. Uma parte é religiosos e outra parte é cristãos. Como conhecer os religiosos e os cristãos? Os religiosos seguem a doutrina dos homens, ou seja, seguem a doutrina dos líderes religiosos da terra. Os cristãos seguem a doutrina do Senhor Jesus Cristo e procuram pôr em prática os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos e os religiosos vivem juntos, reunidos em um mesmo lugar. Lugar este que os religiosos chamam de casa de Deus. Os cristãos não reconhecem o lugar onde se reúnem como casa de Deus, mas reconhecem como casa de oração ou congregação. Congregação significa lugar onde os cristãos se reúnem. Na congregação se reúnem cristãos e religiosos. O cristão reconhece todos como irmãos, independente do seu credo religioso, porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e nós aprendemos com Ele, com o nosso Divino Mestre, a chamar todos de irmãos, conforme está escrito em Mateus 23:8. Jesus Cristo disse que ninguém quisesse ser chamado de mestre, porque só um é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Está aqui a diferença do cristão e do religioso. O cristão considera todos como irmãos, independente do seu credo religioso. O religioso só reconhece como irmãos se for batizado na sua denominação religiosa. Isso eles o fazem porque aprenderam com o seu líder religioso e não aprendeu com Jesus Cristo. O cristão saúda todos os irmãos, independente do seu credo religioso. O cristão, se encontrando com um irmão da Assembleia de Deus, ele saúda com a paz do Senhor, porque essa é a saudação dos irmãos da Assembleia de Deus. O cristão, se encontrando com um irmão da Igreja Batista, ele saúda com um oi, tudo bem, bom dia, irmão. Então, essa é a saudação dos irmãos da Igreja Batista. Os batistas antigos não têm uma saudação especificada, como as Assembleias de Deus e outras igrejas, que têm uma saudação especificada, a paz do Senhor. Já tem algumas igrejas batistas renovadas que têm uma saudação especificada, como ele saúda: graça e paz, irmão. O cristão, encontrando um irmão da congregação cristã no Brasil, ele saúda com a paz de Deus, porque esta é a paz com que os irmãos da congregação cristã se saúdam. Na congregação cristã tem cristãos e tem religiosos. Os religiosos da congregação cristã não saúda os irmãos de outras igrejas denominacional com a paz de Deus. Só saúda os irmãos que congregam na congregação cristã. Os cristãos da congregação cristã saúdam todos os irmãos de todas as denominações com a paz de Deus ou com a paz do Senhor. Porque os cristãos da congregação cristã consideram todos como irmãos, independente do seu credo religioso. Todos nós somos irmãos, disse Jesus Cristo. E por que os religiosos não consideram
ou não concordam com estas palavras de Jesus Cristo? Os religiosos só saúdam os irmãos da sua religião. Não saúdam os irmãos de outras religiões, porque não consideram como irmãos. Vamos ver se Jesus Cristo concorda com os religiosos que só saúdam os irmãos da sua religião. Jesus Cristo nos mostra a lei e a graça. Na lei era ensinado que amassem o próximo e odiassem os inimigos. Na graça é ensinado que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filho do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os publicanos também? O mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que recompensa tereis? Não fazem assim também o mesmo os publicanos e gentios? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 43 a 48. Os ensinamentos dos religiosos não estão batendo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que nós todos somos irmãos, independente do credo religioso que alguém professa, seja católico ou protestante. Para Deus não existe católico ou protestante. Todos são irmãos, independente do seu credo religioso. Se existe uma coisa na terra que Deus não aprova, é religião. Deus não aprova religioso na terra. Os religiosos da terra estão cheirando mal nas narinas de Deus nos céus e também de seu Filho Jesus Cristo. Existe um povo na terra que Deus aprova. É um povo que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Os religiosos dizem que são cristãos, mas eles não sabem nem o que é ser cristão. Para os religiosos, ser cristão é frequentar um templo feito pelas mãos dos homens, dizendo eles que Deus habita no templo feito por mãos dos homens. As Escrituras aprovam que Deus habita em templo feito por mãos humanas. As Escrituras dizem que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Veja Atos 7, 46 a 51. Atos 17, 24 a 31. Tem alguém equivocado nessa história. Ou os religiosos ou as Escrituras. Realmente, quem é o mentiroso nessa história? É os religiosos ou as Escrituras? Eu digo debaixo do concerto eterno feito por nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. O mentiroso nessa história é os religiosos, que dizem que Deus habita em templos feitos por mãos humanas. E as Escrituras dizem que não habita. Procura entender os religiosos da terra e não consigam entender. Eles dizem que a Bíblia do Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus. Ninguém tem mais hipocrisia aqui na terra do que os religiosos. Dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e por que não obedecem à palavra de Deus? Isso é hipocrisia, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e fazer tudo ao contrário do que ensina a Bíblia. Quer ver o filme Ao Vivo e a Cores dos religiosos do século XXI? Veja Mateus 15, 6 a 14. São palavras do próprio Jesus Cristo. Estas palavras Jesus Cristo disse para os religiosos do seu tempo e ficou escrito para todas as gerações, até a consumação dos séculos. Vamos ouvir o que Jesus Cristo disse para os religiosos do seu tempo. E hoje Jesus Cristo fala com os religiosos do século XXI, no terceiro milênio.
Vamos ouvir o que Jesus Cristo fala, ou seja, o que ele vai falar hoje com os religiosos do século XXI. Assim, por causa da vossa tradição, invalidais a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus Cristo, perguntaram, ou lhe disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Respondeu-lhe Jesus Cristo: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos e guia de cegos. Ora, se um cego guiar outros cegos, ambos cairão no barranco, ou seja, ambos cairão no abismo. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: mestre, explica-nos esta parábola. Respondeu-lhe Jesus Cristo: estai vós também ainda sem entender? Ou seja, sem entendimento, Pedro? Ou seja, sem entender? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem, porque do coração do homem procede os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, o que significa para os religiosos contaminação que sai da boca dos homens? A contaminação que sai da boca dos homens religiosos e dos seus líderes não é grave diante de Deus, é gravíssimo diante de Deus. O que é gravíssimo que sai da boca dos líderes religiosos, dos seus fiéis? É as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Toda doutrina e ensinamento que não tiver base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos é falsa e mentirosa. É isso que contamina os homens aqui na terra. É isso que está contaminando os religiosos e os seus líderes religiosos. E isso é gravíssimo diante de Deus. Mais de 50% do que sai da boca dos religiosos e dos seus líderes religiosos é falso e mentiroso, porque não tem base nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Será que os religiosos e os seus líderes não conhecem aquelas palavras de Jesus Cristo que está escrito em João 8,44? É claro que todos conhecem essas palavras. O diabo é falso e mentiroso. O diabo é professor de falsidade e mentira. O diabo tem diploma de falsidade e de mentiroso. E muitos religiosos e os seus líderes estudaram nesta escola aonde se aprende a ser falso e mentiroso. Vamos ouvir o que Jesus Cristo disse em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os irmãos e ouvintes sabiam que Jesus Cristo chamou os religiosos do seu tempo de filho do diabo? Por que Jesus Cristo chamou os religiosos do seu tempo de filho do diabo? Porque os religiosos disseram para Jesus Cristo que
eram filhos de Deus e descendentes de Abraão. Jesus Cristo disse para os religiosos: vocês não são filhos de Abraão e nem filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo, porque as obras que vocês praticam não condiz que vocês sejam filhos de Deus e descendentes de Abraão. Abraão nunca fez o que vocês fazem. Se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam, porque eu vim de Deus, pois não vim de mim próprio, ou seja, de mim mesmo. Mas Deus, o Pai, me enviou. Por que não compreendeis a minha linguagem? E por que não podeis ouvir as minhas palavras? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, conforme está escrito em João 8, 42 a 44. Isso foi o que disse Jesus Cristo para os religiosos do seu tempo, em que ele esteve aqui nesta baixa terra. Uma das mentiras que sai todos os dias da boca dos religiosos e dos seus líderes é a mentira de pagar dízimo mensalmente em dinheiro para não roubar a Deus. Estas palavras nunca saiu da boca de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Pagar dízimo para não roubar a Deus? Não existe isso de Mateus ao Apocalipse. Se os religiosos e os seus líderes me provarem de Mateus ao Apocalipse uma palavra que saiu da boca de Jesus Cristo e seus apóstolos, dizendo que quem não pagar dízimo está roubando a Deus, a partir de hoje eu passo a pagar dízimo, se vocês me mostrarem um versículo, Jesus Cristo falando em pagamento de dízimo, que era obrigatório. Essa doutrina que sai da boca dos líderes religiosos é anátema e maldita, conforme Gálatas 1, 6 a 12, 1 Timóteo 6, 3 a 14. Veja a doutrina de um cristão verdadeiro. Em 1 Timóteo 6, 3 a 14. Se alguém ensina alguma doutrina diversas e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é um soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimento e privado da verdade. Paulo está dizendo que ninguém pode ir além da doutrina de Jesus Cristo. Quem for além da doutrina de Jesus Cristo é um soberbo e nada sabe. Os tais são privados da verdade. A verdade nunca passou nem perto de quem ensina uma doutrina contrária à doutrina de Jesus Cristo. Porque os homens religiosos são privados da verdade. Paulo disse que quando o homem não quer obedecer à verdade, Deus permite a operação do erro para que creiais na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Veja 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Não há como crer na verdade quem só abre a boca para mentir e enganar as almas inocentes, que custou um preço tão alto para nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Paulo disse: não vos torneis servos dos homens, porque vocês foram comprados por um alto preço. 1 Coríntios 6, 20, 1 Coríntios 7, 23. Por alto preço fostes comprados, não vos façais servos dos homens. Os povos religiosos não são só servos dos homens, mas são escravos dos homens também. Os líderes religiosos obrigam seus servos a pagar dízimo de tudo quanto ganham, sob pretexto que, se não pagar o dízimo fielmente, estão roubando a Deus. E os pobres escravos, para não roubarem a Deus, se obrigam a pagar 10% do seu salário da sua renda para não roubarem a Deus. Essa doutrina de pagar dízimo para não roubar a Deus é anátema e maldita.
Desde a antiguidade, Deus tem os seus atalaias para tocar a trombeta na terra. Embora os povos não queiram ouvir o toque da trombeta dos atalaias de Deus, Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Conforme está escrito em Amós 3:7. O que Deus revelou para o seu servo Ezequiel no passado, está revelando para o seu atalaia da última hora no século 21, no terceiro milênio. O atalaia da última hora tem o mesmo espírito dos profetas verdadeiros, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 32 e 33. Deus, pelo seu Santo Espírito, nos tem revelado segredo dos céus para o seu atalaia da última hora. Nestes últimos dias, Deus tem nos revelado a diferença do religioso e do cristão. O religioso e o cristão congregam em um mesmo lugar, vivem todos juntos, agregados em um mesmo lugar. O religioso e o cristão é como o joio e o trigo, muito parecido um com o outro. Vamos comparar o religioso com joio e o cristão com trigo. Quem conhece as Escrituras sabe quem semeou o joio na terra. Quem semeou o joio na terra foi o nosso inimigo. Alguém pediu a Jesus Cristo para arrancar o joio. Jesus Cristo disse: não arranquem o joio, deixai crescer todos juntos. Na colheita, eu mesmo vou arrancar o joio para ser queimado no fogo. Recolherei também o trigo, eu mesmo recolherei o trigo e colocarei no meu celeiro. Vejam, Mateus 13, 24 a 30 e Mateus 13, 36 a 43. Jesus Cristo conta a parábola do joio e do trigo e depois explica a parábola do joio e do trigo. Os sistemas religiosos da terra estão todos bem parecidos com o joio. Os sistemas religiosos da terra as religiões estão lotadas de joio. É mais joio do que trigo dentro do sistema religioso. O joio está sufocando o trigo, mas ninguém pode arrancar o joio. Tem que deixar crescer tudo junto. A separação do joio e do trigo só na colheita. E essa colheita só quem pode fazer é Jesus Cristo, porque Ele sabe fazer a colheita, porque Ele conhece quem é joio e quem é trigo. Religiosos fanáticos, joio. Cristão obediente a Deus, trigo. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós sabemos que a terra está contaminada de falsas doutrinas. Quem está contaminando a terra com falsas doutrinas é os sistemas religiosos da terra. Um segredo que Deus está revelando para o seu atalaia da última hora, e nós não podemos ocultar para os povos da terra. Temos que revelar este segredo. Que segredo é este que o atalaia de Deus vai revelar? O segredo é muito doloroso de se revelar, mas vou revelar para todos os irmãos ouvirem esse segredo. Todo homem que aceita um título de pastor, ele passa a ser joio no meio do trigo. Se o pastor é joio, quem abrir a boca para chamar este homem de meu pastor, é joio também. E no dia da colheita vai ser lançado no fogo juntamente com o seu pastor.
É como disse o nosso Divino Mestre: se um cego guiar outro cego, vai cair todos no abismo de perdição. Veja Mateus 15, 13 a 14. Este abismo é a perdição eterna, lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 20, 15 e Apocalipse 21 e 8. Meus queridos irmãos e ouvintes, Deus está me revelando, através das Escrituras, que o primeiro da lista, que o seu nome não vai estar escrito no livro da vida, é os pastores, conforme Apocalipse 22, 15. Aqui está a lista de todos que não vão entrar no reino de Deus e vão ficar do lado de fora, batendo na porta, pedindo para alguém que está lá dentro abrir a porta para eles entrar. Mas o justo juiz vai responder para estes pastores e os seus fiéis: não sei de onde vocês são, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e todos os seus seguidores, conforme Mateus 7, 21 a 23 e Mateus 25, 41 a 46. Deus está nos revelando através das Escrituras que os cães do Apocalipse 22, 15, estes cães são pastores que nada compreendem. Eles são cães gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para a sua ganância, todos sem exceção. Isaías 56 e 11. Apocalipse 22 e 15 é uma conjunção onde nós podemos ver Apocalipse 22, 15 dizendo e mostrando a lista de quem não vai entrar no reino de Deus. E o primeiro da lista é os cães. Quem são os cães? Isaías 56, 11 mostra quem são os cães. Pastores gulosos que não se fartam. Não estamos inventando nada contra os pastores. É as Escrituras reveladas para os que são sinceros para com a palavra de Deus aqui na terra. As Escrituras é o segredo de Deus na terra. E este segredo Deus só revela aos seus servos, os profetas, conforme Amós 3 e 7. É lamentável de se dizer, mas é a verdade revelada para os seus servos, os profetas na terra. As Escrituras está selada para os religiosos da terra. Eles não compreendem nada das Escrituras, porque as Escrituras está selada para os religiosos da terra. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, eu tenho um testemunho de mim mesmo. Enquanto eu era um religioso e acreditava nos pastores terrenos, as Escrituras estavam seladas para mim. Eu estudava as Escrituras, mas não compreendia nada, porque as Escrituras estavam seladas para mim. Um dia, eu tive um encontro com o Cristo das Escrituras. E o Cristo das Escrituras abriu o meu entendimento para eu conhecer as Escrituras nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio e nem um cedilha. O que Deus fez com os discípulos de Emaús, fez comigo também. Abriu o meu entendimento e eu passei a conhecer o Cristo das Escrituras. Veja o que Deus fez com os discípulos de Emaús. Lucas 24, 13 a 45. Então, lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Podemos dizer, por revelação das Escrituras, que 100% dos religiosos da terra estão como os discípulos de Emaús, sem entendimento, de olhos fechados, e não estão vendo o que está escrito nas Escrituras. Os líderes religiosos
são cegos e guia de cegos. Vão cair todos no abismo de perdição eterna, sem sombra de dúvida e sem questionamento. É o que nos mostra as Escrituras, com as próprias palavras de nosso Divino Mestre, Jesus Cristo. O Espírito nos revela que o Jesus do sistema religioso da Terra, o que os religiosos da Terra professam, não é o Jesus, Filho do Deus Eterno. Este Jesus do sistema religioso da Terra não é o Cristo das Escrituras. Este Jesus do sistema religioso da Terra não é o Cristo das Escrituras. É um Jesus inventado pelos sistemas religiosos da Terra. Vejam, a doutrina do Jesus dos sistemas religiosos da Terra não está batendo com a doutrina do Cristo das Escrituras. Somente quem está cego não vê a grande diferença do Jesus dos sistemas religiosos da Terra para o Cristo das Escrituras. Não tem como comparar o Jesus dos sistemas religiosos da Terra com o Cristo das Escrituras. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, sabe que passagem das Escrituras abriu o meu entendimento? João 10, 1 a 16. Foi nesta passagem das Escrituras que Deus abriu os meus olhos espirituais para eu conhecer ou compreender as Escrituras nos seus originais. Em toda a minha vida, sendo um religioso, alienado aos sistemas religiosos da Terra, li dezenas vezes João 10, 1 a 16, mas sem entendimento. Lia e não compreendia o que estava lendo. Eu, além de ser cego, surdo, não via e nem ouvia o que Jesus Cristo falava em João 10, 1 a 16. Jesus Cristo falou para mim: meu filho, assim como eu abri os olhos e o entendimento dos discípulos de Emaús, eu vou abrir os teus olhos espirituais e o teu entendimento para você compreender as Escrituras nos seus originais. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Os homens não são pastores, são mercenários e não compreendem as Escrituras nos seus originais. Quando Jesus Cristo me diz: tenho outras ovelhas que não estão no meu aprisco, me convém chamar estas, e quando elas ouvirem a minha voz, vem para o meu aprisco, aonde tem um só rebanho e um só pastor. Então, como Jesus Cristo disse, me convém chamar também estas ovelhas que ainda não estão no meu aprisco. Quando elas ouvirem a minha voz, vem para o meu aprisco, aonde tem um só rebanho e um só pastor. Com estas palavras do Senhor Jesus Cristo, abriu os meus olhos e a escama da incredulidade religiosa saiu. Então ele abriu o meu entendimento. Passei a ver as Escrituras com outros olhos e entender as Escrituras com outro entendimento. Não com o entendimento de religioso, mas com o entendimento de cristão. Jesus Cristo me curou da minha cegueira espiritual. Abriu o meu entendimento a partir daquele dia que eu ouvi a voz do bom pastor. Me converti ao Senhor Jesus Cristo. A partir deste dia, deixei de ser um religioso. Agora sou um cristão, conhecendo o Cristo das Escrituras. Troquei o Jesus dos religiosos, ou seja, troquei o Jesus das religiões pelo Cristo das Escrituras. Porque descobri através das Escrituras que
O Jesus dos sistemas religiosos da terra não é o Cristo das Escrituras. Quando me tornei um cristão, pensei comigo mesmo, será que os sistemas religiosos da terra vão me aceitar no meio deles como um cristão verdadeiro? Não me aceitaram no meio deles como um cristão. Me expulsaram do meio deles por não aceitar um homem como meu pastor. Depois que fui expulso dos sistemas religiosos da terra, fiquei sem congregar. Mas um dia, meditando em João 10, 1 a 16, Jesus Cristo falou comigo e me disse: você é uma das minhas ovelhas que estava no curral dos homens. Vou lhe mostrar um povo na terra que estão enquadrados nas minhas palavras de João 10, 1 a 16. Um só rebanho e um só pastor em toda a face da terra. Fui visitar este povo que tem um só pastor e um só rebanho em toda a face da terra. Quando cheguei no lugar onde este povo se reúne, na frente do prédio estava escrito Congregação Cristã no Brasil. Chegando na porta, perguntei ao porteiro: como é o nome do pastor desta igreja? O porteiro sorriu e me respondeu: o nome do pastor desta igreja, ou seja, desta casa de oração, é o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós não aceitamos um homem titulado pastor para nos pastorear, porque o nosso pastor é Jesus Cristo. Nós temos um pastor verdadeiro para nos guiar. E o nome de nosso pastor chama-se Senhor Jesus Cristo. Uma voz falou ao meu coração e me disse: você está no lugar em que tem um só rebanho e um só pastor. Como está escrito em João 10 e 16. Eu sou o único pastor da minha igreja na terra. A minha igreja na terra não tem pastores e nem rebanhos. É um só rebanho e um só pastor em toda a face da terra. A minha igreja é odiada pelos sistemas religiosos da terra por não aceitar a doutrina dos homens, o ensinamento dos homens titulados pastores no nosso meio. Ou seja, irmãos, Jesus Cristo disse que a sua igreja é odiada pelos sistemas religiosos na terra porque este povo não aceita um homem titulado pastor, nem aceita a cobrança do dízimo, nem aceita doutrinas de homens dentro da Congregação Cristã do Brasil. Então, por não aceitar o homem titulado pastor, no meio deles, os sistemas religiosos odeiam eles. A minha igreja é acusada pelos líderes religiosos da terra como seita e heresia, por não aceitar a doutrina dos homens titulados pastores nem a cobrança do dízimo. Quando vos chamarem de hereges, seitários inimigos e de roubadores de Deus, exultem e alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim eles fizeram com os profetas do passado. Veja Mateus 10 e 22 e Mateus 5, você vai encontrar também estas palavras. Somos odiados por causa do nome de Jesus Cristo, mas nós vamos perseverar até o fim da nossa vida terrena, crendo em Jesus Cristo como nosso único pastor. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único pastor, aceite hoje, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Venha se agregar com um povo que tem um só rebanho e um só pastor. Este
é o aprisco do bom pastor, chamado Jesus Cristo. Neste aprisco você encontrará a verdadeira graça de Deus. Não é que esse aprisco seja a graça de Deus, porque a graça de Deus é Jesus Cristo. Mas lá tem a graça de Deus, porque o Espírito Santo se faz presente. Veja 2 Pedro 3:18. É a palavra revelada dos céus para todos os povos da terra ouvir antes do toque da última trombeta. É o conselho e a palavra. Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. Amém.